capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 30. Diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes o azeite e vinho, e pondo sobre sua escravatura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu o pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 se parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, é sempre bom, cada dia, nós pararmos e fazermos uma reflexão. Qual é o nosso papel como igreja do Senhor? Qual é o meu papel como igreja? Porque a Bíblia nos fala acerca de um doutor da lei, alguém que conhecia a palavra, o escriba. Então, alguém que conhecia, tinha o papel de ensinar e de orientar. E esse mesmo doutor da lei, ele pergunta para Jesus Cristo o que deveria ser feito para herdar a vida eterna. O que deveria ser feito? Então Jesus primeiro faz para ele uma outra pergunta. E normalmente Jesus é assim: quando alguém fazia uma pergunta para ele, ele devolvia com outra pergunta. Nem sempre ele explicava, falava, ainda mais quando era escribas, quando era sacerdotes, quando eram pessoas como homens de Deus. Então ele entendia que aquela pessoa deveria saber sobre aquilo que ela estava perguntando. Então ela tinha obrigação de saber
que ela estava perguntando. Então ele devolve a pergunta dizendo: o que está escrito na lei? Como está lá? O que está escrito na lei? Ele fez a pergunta: o que deveria fazer para herdar a vida eterna? Mas o pai responde para ele a segunda pergunta: o que está escrito na lei? Porque muitas vezes nós questionamos alguma coisa com Deus, mesmo sabendo que aquele questionamento, a resposta está escrita. Só parece que a gente quer ouvir de uma forma mais especial. Parece que a palavra não é o suficiente. Parece, é entender isso. Porque eles conheciam a lei. E Jesus pergunta: tá bom, então o que está escrito na lei? O que você entende? Você que é um ensinador, você que é um orientador, você que foi chamado para esclarecer o povo. Então diz, ele vai dizer assim: olha, bom, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o seu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Então, ele sabia. A questão aqui estava na prática. Essa é a questão. Não adianta ter muito conhecimento se o conhecimento que a pessoa obtém não surge efeito na sua própria vida. Às vezes o conhecimento está apenas no intelecto. O conhecimento está no intelecto e por isso não desceu ao coração. E quando não desce ao coração, não há mudança de comportamento, não há libertação. Pode conhecer muito, pode falar hebraico, grego, aramaico, não importa. Pode orar muito, pode cantar muito, pode pregar muito, pode ensinar muito, pode dar aula, fazer e acontecer. Mas normalmente, tudo isso que é aplicado a outras pessoas está apenas no intelecto, só ficou aqui mesmo. Até porque conhecimento não ocupa espaço. Mas a questão é, não pode ficar somente aqui, precisa descer até aqui, para que haja uma mudança, para que haja uma transformação. Então ele sabia. Então ele disse: olha, respondeste bem, faze isto e viverás. Faz isso e viverás. Porque amar o Senhor teu Deus e o teu próximo. Se você fizer isso, já está bom demais. É o principal. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Quem ama o próximo, ama a Deus. Tem como amar a Deus, não amar o próximo. Então a questão começa por aqui entre nós. Começa aqui na terra para poder chegar até o céu. Porém, ele queria justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Espera aí. Ele sabia o que estava na lei. E depois, para poder se justificar, vai perguntar para Jesus: quem é o teu próximo? Parece até uma provocação. Parece uma provocação. Porque a Bíblia diz aqui que ele estava querendo se justificar. O que se subentende? Que ele sabia o que fazer, mas não fazia. Ele sabia como fazer, mas não fazia. E muitas vezes acontece isso. Nós sabemos o que fazer e como fazer. Como nós estamos querendo fazer, a gente tenta justificar. Mas Jesus não aceita o tipo justificativo. Ele não aceita. Mas, como
Diz assim a palavra de Deus: olha, descia um homem, aí Jesus falou, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de lado. Quem era o sacerdote? Era aquela pessoa designada a oferecer sacrifício pelo pecado do povo a Deus. Que lindo! Exatamente a pessoa que tinha a incumbência de oferecer sacrifício a Deus pelo pecado do povo. Este viu aquele homem quase morto e passou de largo. Isso é amor? Não, não é amor. Tem igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Outro também, trabalhador da obra, um levita. E aqui, quero crer eu, que o levita tinha algumas funções, algumas tribos, mas aquela pessoa aqui encarregada de louvar a Deus e levar o povo também a adorar a Deus. Então esse era o papel dele. Tinha uma responsabilidade enorme na casa de Deus, mas também viu a mesma situação, olhou e foi embora, nem se importou. Aí Jesus então usa nessa parábola uma pessoa improvável aos olhos dos judeus. Quem? Um samaritano. Um samaritano. Os samaritanos, na verdade, como diz a palavra de Deus, João capítulo 4, no verso 7, parte B, e que Jesus está ali, de repente chega a mulher samaritana e vai e diz: dá-me de beber. E a mulher responde para ele: como pode ser o teu judeu pedir água para mim, sou mulher samaritana? Pois os samaritanos não se comunicam, ou melhor, os judeus não se comunicam com os samaritanos. Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Veja bem, os chamados santos, os que diziam ser santos, não se comunicam. Não se comunicam com a gente. E aí você me pede água. Aí Jesus diz: mulher, se tu soubesse que te pede água, tu pediria, receberia, ia jorrar pela vida eterna. Aí Jesus chega e vai para ela, novamente ela vai e diz: mas Senhor, o poço é fundo e não tem como tu tirar água. Na verdade, a água era a água da vida, era a palavra de libertação. Então, os samaritanos, na verdade, eles eram excluídos de adentrarem no templo. Tanto que a palavra de Deus, João 4, do 21 até o 24, a mulher chega e diz: olha, fala para Jesus, nossos pais disseram que é nesse monte que devemos adorar, e você diz que é em Jerusalém. O monte que a palavra era o monte de Gerizim. Então, eles eram excluídos de adentrar o templo de Jerusalém. E Jesus usa exatamente esse povo que era excluído para mostrar para ele que a religiosidade não leva ninguém a nada. Que muitas vezes nós somos muito religiosos, mas a nossa prática difere da prática de Deus.
Jesus mostra para aquele homem, para aquele doutor da lei, aquele escriba, e mostra para ele também que as pessoas com as quais ele convivia, que era quem? Era os sacerdotes, eram levitas, eles estavam sempre juntos ali no templo, mas que não entendiam nada de amor, não entendiam nada de misericórdia. Queridos amados irmãos, como disse antes Epíteto, não adianta ter muito conhecimento, não adianta ter muito entendimento bíblico, se a palavra não trabalhar em nós primeiro, não nos der consciência da verdade, que a palavra que liberta a outra pessoa deve me libertar também. E aqui mostra na verdade que tanto levitas quanto sacerdotes não estavam libertos, e também o escriba, que tinha na verdade a responsabilidade de ensinar outras pessoas, e eles sabiam na verdade, ou fingiam que sabiam, ou sabiam fingir que não sabiam. Porém, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Preste atenção nessa passagem. A Bíblia não diz que ele estava descendo de Jerusalém. Ele estava descendo, era ou sacerdote e levita. Esse samaritano, na verdade, ele estava passando de viagem, estava lá embaixo daquela pessoa, e ele passou e vendo, diz a palavra de Deus, olha só, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. A diferença é: uma coisa é compaixão, outra coisa é íntima compaixão. E quando Jesus fala essa palavra, íntima compaixão, no grego significa uma palavra esplacnis, que quer dizer o seguinte: que aquele samaritano, ele se colocou como se estivesse no lugar daquela pessoa que estava ferida. Ou seja, na cabeça dele, peraí, se eu estivesse nessa situação, eu gostaria de contar também com o socorro de alguém. E quando eu gostaria de contar com o socorro de alguém, eu vou socorrer essa pessoa. E olha a atitude dele. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente olha o ensinamento de Jesus Cristo, a gente percebe o quanto nós precisamos ser trabalhados por Deus. Eu digo todos nós. Isso independe da pessoa, do cargo eclesiástico, não. Mas todos nós, como cristãos que somos, como pessoas que somos. E aqui, segundo a Bíblia Sagrada, me chama a atenção que ele moveu de íntima compaixão e aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, um para limpar e outro para refrescar. O azeite para refrescar, o vinho para limpar, porque naquela época não tinha um asfalto como tem hoje, era poeira, era estrada, e ele teve esse cuidado de aplicar o que ele tinha, limpar, aplicar o azeite, aliviar alguém. As irmãs, por exemplo, que cozinham, por exemplo, sabem muito bem que quando cai uma gordurinha na pele, a primeira coisa que faz é o quê? Botar um pouquinho de óleo para não criar bolha. Então, passou tudo isso aqui e a Tony preparou e colocou sobre sua cavalgadura, levou a uma estalagem e cuidou dele, mostrando que a íntima compaixão nos leva a fazer um trabalho completo para Deus, nos ensina, nos leva a entender o processo de misericórdia.
E na verdade aqui, Jesus quer mostrar para eles: olha, vocês ensinam muito bem, mas não tem misericórdia. Vocês oferecem sacrifício, mas não tem misericórdia. Vocês até cantam muito bem, mas não tem misericórdia. Então, se não tem misericórdia, o que vocês ensinam, o que vocês pregam, o que vocês cantam, não passa do sacrifício todo. Porque Deus não está apegado a isso. Deus está apegado àquele que socorre, aquele que cuida, aquele que toma pela mão, não é aquele que abandona. E aqui, esse samaritano, pela parábola, que foi o que ele fez? Ele cuidou, tratou, pegou, colocou essa cavalgadura e levou para uma estalagem. E cuidou, como deveria ser cuidado. E quando levou lá, ele deixou lá na estalagem. E ainda disse para o dono: cuida aí para mim, o que gastar, depois eu volto e pago. Eu volto e pago. Ou seja, não deixou a obra pela metade, porque ele queria ter certeza que aquele homem seria bem cuidado, bem tratado e curado. Meus amados, muitas vezes nós queremos que Deus faça isso com a gente. Nós queremos que Deus nos cura, mas não estamos dispostos a curar ninguém. Nós queremos que Deus nos trate, mas não nos preparamos para tratar outra pessoa. Então aqui, segundo a palavra de Deus, mostra que o verdadeiro amor está, na verdade, em socorrer o necessitado. Isso é amor, isso é cuidado, isso é ter prazer. Que uma coisa é certa: o samaritano vai, segundo a parábola, vai passando e vê uma situação, e vê a pessoa jogada ali, meio morto. Evidentemente, na cabeça dele, não vai demorar muito, esse vai ser comido no burro. Mas se depender de mim, não vai ser nada. Se depender da gente, muitas pessoas podem ser impedidas de serem comidas por um burro. E eu vou dizer para vocês: tem muita gente precisando desse apoio. Tem muita gente precisando desse cuidado. É como disse aqui bem antes, queridos, às vezes nós pensamos que já chegamos o ápice da santidade, já alcançamos tudo isso, e Deus olha para nós e está faltando alguma coisa, como Ele falou aqui para esse escriba: vai fazer isso e você vai viver. Faz isso e você vai viver como deve viver, de forma espiritual. E volto a falar, irmão, ter conhecimento é bom, melhor ainda é a prática do conhecimento. Ter entendimento é bom, melhor ainda é ter a prática do entendimento. Orar é bom, mas a oração não pode ficar revestida nesse tempo, passar. E muitas vezes nossa oração não passa do tempo, não chega até lá, porque a minha atitude, o meu comportamento não condiz, até porque eu digo que amo a Deus, mas não amo o meu próximo. Adoro a Deus, mas desprezo o meu próximo. Íntima compaixão. Pois é, aquele samaritano entendia isso. Da mesma forma que eu gostaria de ser tratado, eu vou tratá-lo também. E se depender de mim, esse homem, essa pessoa não vai se tornar comida de urubu. Vou cuidar, vou tratar e vou levar comigo. E ter certeza
e realmente ele vai ficar bem. Irmãos amados, quando a gente lê a palavra de Deus, não pode ser apenas leitura. Ela precisa fazer algo em nossas vidas. Mas eu acredito, eu creio, que existem pessoas como esse samaritano. Não dá para ficar julgando quem quer que seja. Não dá. Sabe o que é isso? Vamos ficar de denominações. Uma começa a criticar a outra. Cada denominação acha que ela é melhor do que a outra. A briga denominacional. O que a gente percebe que só causa divisão, só causa separação. E quando eu começo a julgar outra denominação, eu estou dizendo que eu não amo meu próximo. Quando alguém me procura pedindo um socorro, quando eu vejo na situação e não o faço, eu estou mostrando que devido ao fato de eu não demonstrar amor para aquela pessoa, eu também não amo a Deus, porque o amor a Deus está na palavra e não na atitude, e a atitude ela começa por aqui nessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Meus amados, eu fico até imaginando, sabe o quê?